Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor, Senhor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor, Senhor. Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Muito obrigado. Muito obrigado. Glória. Aleluia. E aí, pessoal, bacana? Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma noite, né? Mais uma noite para falar um pouco novamente daquela pessoa mais maravilhosa do mundo que se chama Jesus Christ. Ele mesmo. Jesus Cristo. E o tema de hoje é: como se comportaria Jesus diante dessa pandemia, desse colapso, diante desse vírus que tem ocasionado grande destruição, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E eu tava analisando hoje, né, brincando de bola com os meninos lá fora, fazendo aquele show que o torcedor gosta, e pensando ao mesmo tempo na minha mente, qual seria a atitude de Cristo? Né? Como se comportaria ele? Ele ficaria em quarentena? Ele ficaria em isolamento? Em lockdown? Em isolamento horizontal? Em isolamento vertical? Faria essas coisas que a mídia tem dito por aí? Qual seria o comportamento de Jesus em relação ao coronavírus, ao Covid-19? E eu tenho a minha opinião também, mas automaticamente eu vou passar aqui para o grande evangelista, aquele da semana passada que tinha chegado da Europa e dos Estados Unidos. E vou passar para ele agora. Eu quero que ele opine um pouco. Na realidade, a gente nem combinou direito o que seria dito. Eu espero que ele
Fale combinado com as coisas que eu vou dizer também, pra não dar moída aqui. Que a gente nem combinou direito o que é que ia ser dito, mas acredito que o Espírito contesta. Contesta não, testifica. Contesta, sai sangue. Então vou passar pra ele aqui, pessoal. Ele vai falar uma palavra bem rápida aqui, assim como também eu tentarei ser rápido, né? Porque a gente já vai praticamente entre 7 minutos e 8 minutos aqui, até porque a gente cantou antes também. A gente também não tinha nem combinado de cantar, mas achou razoável louvar ao Deus de toda a terra que merece a adoração. É isso aí, Vitor. Tamo junto. Obrigado, meu irmão. Aleluia. Estou aqui de volta. Vamos lá, vamos falar a respeito desse assunto e responder a essa pergunta, né? Existe um livro que eu recomendo, mas se você quiser ter apenas uma ideia a respeito do livro, eu recomendo você também assistir o filme. Também tem um filme do livro. E o livro se chama Em Seus Passos, O que Faria Jesus. E também tem um outro volume que eu não acredito em por acaso, né? Até porque por acaso pra mim é uma bomba que fez o mundo, entendeu? Mas o segundo volume se chama O Carpinteiro, que inclusive é a música que a gente cantou aqui. E o filme é sensacional, está voltado a respeito desse tema, a respeito do que em seus passos, o que faria Jesus, o que faria ele em nossos lugares, o que ele falaria, né? Como é que ele se comportaria em determinados momentos, em determinadas situações. E o filme, tanto quanto o livro também, ele te leva a você pensar, a você sempre antes de você fazer alguma coisa, fazer essa simples pergunta: o que Jesus faria em meu lugar? É um momento delicado que a gente está vivendo, num momento de quarentena, um momento bem diferente. Eu acredito que ninguém realmente se planejava para isso, mas Jesus também, ele não planejou certos momentos na vida dele, inclusive aquele momento em que os fariseus, né, e os saduceus levam aquela mulher que foi flagrada em adultério, tá em João capítulo 8, e aquela mulher é jogada diante dele, e aqueles homens perguntam para Jesus, e eles indagam a Jesus trazendo um pretexto a respeito da lei e a respeito do discurso que Jesus tinha. Porque se Jesus fosse favorável em jogar as pedras, ele seria contrário àquilo que ele dizia sobre amar ao próximo e todo o sermão que ele tinha. E se ele também negasse, ele estaria indo contra a lei. Então era um momento que aos nossos olhos, a gente parar para pensar o que a gente faria nesse momento, era um momento desesperador. Mas Jesus vai lá, se agacha, ele simplesmente escreve na areia e ele indaga aqueles homens dizendo: quem nunca pecou, que simplesmente jogue a primeira pedra. São momentos que a gente não planeja, mas Jesus, ele soube o que ele tinha que fazer em determinados momentos que ele não planejava. E eu escolhi uma passagem que acredito que seja uma passagem que você já ouviu diversas vezes, até porque a Aline Barros, ela já cantava essa música, né? Retira a minha pedra, me chama pelo nome. E é essa passagem de Lázaro, da ressurreição de Lázaro. E eu vou explicar por que eu escolhi essa passagem, porque é um versículo chave onde ele diz que ele é a ressurreição e a vida. Mas para você entender isso, eu vou ler rapidamente a passagem que diz que em Betânia, ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Jesus estava indo para lá. Muitos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolar elas. E aí a gente vai passa para o versículo 21, e Marta disse a Jesus assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Aí Maria respondeu de uma maneira, não digamos incrédula, mas até o seu limite de conhecimento, ela falou dessa maneira: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. E então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então presta atenção, irmão. Eu acredito que a esperança, a cura, a libertação, a salvação está em Jesus e unicamente nele. Quando a gente se encontra diante dessa situação, o que é que Jesus faria?
Jesus, ele confiava em si mesmo quando estava aqui na terra. Mas a Bíblia mostra que o Espírito veio sobre ele quando ele foi batizado nas águas ali, né? Quando João Batista o batizou. E quando ele saiu, ele foi para o deserto e ali o Espírito já habitava nele. E então ele confiava no Pai. Em tudo que ele fazia, em tudo que ele ia falar, tudo que ele ia fazer, ele confiava que havia alguém guiando ele. Havia alguém que instruía aquilo que ele ia falar, aquilo que ele ia fazer. Que inclusive naquela época, a gente fala aqui do Covid-19 e tudo mais, mas naquela época, a lepra, por exemplo, naquela época a lepra era abominável. Alguém passava com uma capa para identificar que aquela pessoa ali, ela tinha lepra. Que inclusive Marcos 5 mostra aquela mulher no fluxo de sangue e ela vai passando pelo povo e ela toca nas orlas das vestes de Jesus, né? E se a gente parar para pensar, a Bíblia não traz esses detalhes, mas provavelmente se o povo parasse para pensar ali, aquela mulher, a aparência daquela mulher denunciava que ela era doente há 12 anos, porque ninguém que estava doente vivia no meio do povo normalmente. Ela tinha que ser identificada que era doente. Então muitas vezes quando você já encontra alguém hoje na rua aí de máscara e tudo mais, às vezes o que acontece com a gente? Às vezes bate muito a questão do medo, né? E aí, será que tô cometendo um pecado se eu apertar na mão de alguém, se eu desobedecer às autoridades e não ficar em casa, enfim. Mas se a gente for seguir afinco o que a palavra diz a respeito, existem dois casos aí. A primeira é que existe uma instrução de autoridades. E eu creio que a gente não tem uma fé burra. Se a gente diz tanto que Jesus ama esse mundo, a gente poderia trazer um pouco de conforto para aqueles que olham para essa doença, se sentem apavoradas e olharem hoje para nós não como irresponsáveis, mas como pessoas prudentes. Como assim? O que eu estou querendo dizer? Tomando as devidas precauções. Eu sei que você, como cristão, filho de Deus, que entende a respeito da cura, você olha para a questão do Covid e você ri. Porque você olha para o seu sangue e você vê que aquilo que passa nas suas veias é o sangue de Jesus e nenhum mal, nenhuma doença vai atingir sua vida. Mas quando a gente pensa um pouquinho a respeito dos incrédulos, a respeito dos ímpios, a respeito daqueles que não entendem da palavra de Deus, quando eles veem que você tem uma atitude de prevenção, isso evangeliza eles. Você já parou para pensar? Quando eles olham para você e acham que você tá agindo em fé, mas você pode estar agindo em responsabilidade. Não vou lavar as mãos, não vou usar máscara, que já pediram para usar máscara, né? Até onde eu saiba, pra gente sair de casa tem que agora usar máscara e tem que ficar em casa e toda essa questão. O que Jesus faria? Sim, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ele obedeceria às autoridades, contanto que isso não fosse contra a palavra. Porque até mesmo ele disse para Pedro, né? Vai lá e pegue o denário na boca do peixe e paga o que é devido. E Jesus foi lá e obedeceu. O próprio Paulo, lá em Romanos, ele disse pra gente obedecer às autoridades. Mas eu também não vejo isso como uma desculpa pra gente viver com a cabeça fechada, entendeu? Tipo assim, presa na questão do medo e que todo mundo vai morrer e que isso vai pegar todo mundo. Não, cara, eu acredito que quando a gente crê na palavra de Deus, a gente crê e a gente tá dizendo no mundo do espírito, no mundo natural, que a nossa casa existe um sangue nos umbrais da porta, que nem um espírito maligno, nada, nenhuma doença vai nos atingir. Mas nós devemos tomar as precauções, não por falta de fé, mas nós devemos tomar as precauções, porque se você for parar para pensar, Jesus ele tomou as duas atitudes. Ele respondeu devidamente às autoridades, mas ele também não respondeu com medo. Até porque ele tocava no leproso. Ele tocava no leproso e aquilo ali era abominável. E não era porque ele queria fazer confusão. O que ele mais abominava aqui, e que ele abomina ainda, claro, a religiosidade. Aqueles homens apontavam para Jesus dizendo: você está curando no sábado, você está fazendo isso, e eles traziam a questão da lei, e Jesus ele só botava no meio do queixo nos religiosos, porque ele simplesmente não se compactua com religiosidade. Então quando ele fazia isso, é para aqueles religiosos olharem e dizer: meu Deus, o leproso que a gente não podia tocar, que a gente tratava mal, o cego e tudo mais, sendo curados. E sim, existe cura na mão de um cristão cheio do Espírito, mas isso não vai fazer com que a gente ande em imprudência.
Então eu creio que o que Jesus faria seria exatamente, basicamente, nessa minha fala aqui, eu trouxe para você contexto bíblico. Então eu creio que a gente deve obedecer às autoridades, contanto que isso não venha a atingir a questão da palavra, daquilo que a gente crê no Senhor. Quando isso atinge, vai acontecer o que Pedro e João fez. Quando atingiu a questão da palavra, Pedro e João, eles simplesmente não pararam, eles continuaram pregando a palavra. Eles disseram, vocês vão ter que parar de falar no nome de Jesus. Eles disseram, a gente não vai parar. A gente não vai parar de falar daquilo que a gente viu e ouviu. Então, quando atinge a questão da palavra, a questão daquilo que a gente crê, não existe autoridade terrena que vai retirar isso. Mas, quando não, a gente precisa sim obedecer. E, como sempre, continuar com fé, continuar crendo que isso vai embora. E não colocando medo em primeiro lugar, né? Colocando desconfiança, preocupação em primeiro lugar. Então, eu creio que é basicamente isso. Não sei se está em linha com aquele que meu tio vai falar, mas é basicamente isso. Eu tava aqui chorando, ó, a lágrima aqui descendo. Acho que não dá pra vocês verem daí. Que palavra de Torá! A vontade agora é desligar. Vamos acabar aqui. Acabar o vídeo aqui ou não? Termina aqui, eu dou pausa. Palavra de Torá. Vai. Ainda tá ao vivo aí? Estamos ao vivo aqui numa live através do nosso cameraman, que aqui a gente tem um tripé com a primeira câmera e a segunda câmera. Aqui é igual jornal, meu amigo. Tem 2, 3 câmeras aqui. E a outra câmera aqui tá com o cameraman. Como é o nome do Instagram? Do Instagram o meu é @vitor.micael. Vitor com C, Micael com K. Eu nunca vi Vitor com C, né? Eu sempre foi com V, mas o dele é com C. É Vitor, Micael é @Vitor Micael. @Vitor.Micael. Micael com K. Se você quiser ver essa live lá, agora não dá pra ver porque eu não tô ao vivo, então você quando estiver assistindo já tem editado e já tenho visto as falhas e já tenho cortado algumas falhas também e postado já, quando venho postar, acho que é daqui umas 2 horas. E eu tinha prometido que não passaríamos de 10 ou 15 minutos. Já vai em 20 ali. Eu nem falei ainda. Já vai em 20 ali. Mas não tinha como eu pensar diferente do que eu conheço na palavra em relação à atitude de Cristo. Né, Vitor falou bastante aqui sobre a questão do comportamento de Cristo em relação às autoridades e tal. E eu tô voltado mais para a missão dele. Vou ler aqui rápido para vocês, rápido. Não gosto nem de ler muito, mas eu vou ler. Eu gosto de ler, entendeu? Eu tô sendo ler no vídeo. Pra não deixar. Pra não deixar uma nuvem aí, uma sombra de você. Eita, bicho preguiçoso de Torá. Eu gosto de ler, mas no vídeo pra diminuir o tempo, já que o povo já não assiste muito vídeo grande ainda, mais falando da palavra e muitos nem gostam muito que demore. Mas tá aqui, ó, Isaías 61. Jesus. O cameraman tá ali na unção que a câmera tá tremendo. Diz, Isaías 61 primeiro, o Espírito do Senhor, isso é o próprio Cristo dizendo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e a parte que eu quero frisar para vocês é, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Enviou-me a curar. O capítulo 9 de Mateus, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, porque naquele tempo não tinha igreja, só tinha sinagoga, e tinha o templo de Salomão. Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e o que eu quero frisar é, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E o último versículo que eu quero ler para vocês está aqui em Atos, capítulo 10 e o versículo 38, que diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o escritor de Atos, que foi Lucas, o médico, fazendo alusão, mencionando Isaías 61, ele diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem. Jesus nunca fez o mal, fazendo o bem e curando, cadê aqui o versículo? E curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, não tem como eu pensar de outra forma. Acredito eu que
que Jesus não ficaria isolado em si mesmo e vendo as pessoas morrerem e o vírus se aproximando das pessoas e matando as pessoas, e Jesus também isolado, em quarentena, em lockdown, em isolamento horizontal, vertical, inclinado, e Jesus isolado no quarto dele e espera, não, quando a curva passar, quando a curva baixar, aí eu vou pra rua pregar o evangelho e curar as pessoas. Mas enquanto tiver esse lastro aí do vírus pegando todo mundo, Pai, me livra, Pai, desse vírus. E faça passar logo para eu poder voltar a pregar o evangelho. Não, pelo que a palavra mostra, eu mostrei a vocês 3 versículos em lugares diferentes, em tempos diferentes, na velha aliança e na nova aliança, mostrando a vocês que a ordem de Deus para Jesus e a vontade de Cristo sempre foi a conduta dele, fazer o bem. Entenda isso, Jesus não faz o mal, Jesus não trouxe coronavírus para trazer sofrimento para as pessoas. Muitas pessoas ainda têm isso na cabeça, é uma coisa que não entra na minha, eu não acredito nisso, não confio no que as pessoas dizem a respeito de Deus, de que é Deus fazendo justiça. Deus fazendo justiça porque o homem tá pecando demais. Pelo amor de Deus, homem. É muito pecado nesse mundo, então agora Deus está trazendo a mão pesando sobre a humanidade. Não vejo Deus trazendo a mão dele pesando sobre a humanidade, porque eu nunca vi Jesus oprimir uma pessoa. Se você me mostrar, se você ainda estiver assistindo, e me mostrar esse versículo aí em qualquer lugar da Bíblia, contexto, me mostrando que Jesus oprimia as pessoas e trazia doença para as pessoas, aí eu acredito em você e deixo de acreditar naquilo que eu acredito que está escrito na palavra, contexto. E tem o último versículo que eu quero finalizar para vocês, que é aqui, abra aqui em Hebreus, por favor, Hebreus. Tu sabe onde tá Hebreus? Sim, você não tá abrindo, Hebreus. Abai, rapidinho aí, Hebreus, mas eu corto aqui e você não fica esperando muito tempo, não. Hebreus capítulo 1. The Bible says, a Bíblia diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, dessa vez, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória, e essa parte que eu quero frisar, e a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata de Deus. Você está me ouvindo aí? E você, se tiver alguém aí, né, assistindo, você está me ouvindo aí? Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus não é parecido com Deus. Jesus não é apenas uma leve semelhança com Deus. Ele é a expressão exata de Deus. Jesus na terra era o próprio Deus da terra. O que Jesus dizia, fazia, falava, a forma como ele andava, era assim e é assim como Deus se comporta. Então, se Jesus nunca oprimiu as pessoas, se Jesus nunca colocou doença nas pessoas, acredito eu que Deus jamais, jamais Deus faria, faz ou fará com o ser humano. O vírus não foi Deus quem trouxe. E se Jesus estivesse na terra hoje, acredito eu que ele não estaria em quarentena, não estaria isolado, não estaria trancado dentro de casa, e isso não se conotaria como desobediência às autoridades. Acredito eu que Jesus estaria cumprindo o chamado dele e a missão dele. Jesus, entenda o que eu vou dizer, não sabia fazer outra coisa a não ser a vontade de Deus. Andar como Deus anda, falar como Deus anda, tocar como Deus anda, tocar como Deus toca, abraçar como Deus abraça e curar como Deus cura. Se Jesus estivesse aqui hoje, acredito eu que o vírus já estaria extirpado. Jesus já teria dado cabo do vírus. Então, essa é a palavra que tanto o Vitor deixou para vocês, como eu também estou deixando aqui para vocês. Para mim, baseado na palavra,
Esse seria o comportamento de Jesus nessa quarentena e nesse isolamento que temos vivido. Quero que Deus te abençoe com essa palavra. Eu sei que o tempo foi até além daquilo que a gente havia planejado, não foi? A gente planejou 10 minutos. Agora é que vai em 11, é? Não, vai em 28, Amalia. 28 minutos. Meu Deus do céu. Quem é que uma hora dessa tá ali ainda em 28 minutos? Se você que chegou até aqui, comenta. Se você chegou em 28, aí, né? Ou aqui. Aí você comenta. Esse vídeo, se você quiser fazer algum comentário, pode fazer à vontade. Se quiser curtir, você curta. Ou com um likezinho, ou com carinha de raiva, ou de sorriso, ou de choro. Se você quiser fazer um dislike. Se você quiser também compartilhar esse vídeo vai estar postado na minha rede social, no Facebook. Infelizmente também não vai pro Instagram, porque o meu Instagram ele não comporta 30 minutos de vídeo, só comporta até 10 minutos editados de vídeo. A não ser que eu estivesse fazendo uma live, aí ficaria, né? O vídeo inteiro. E vai pro meu canal do YouTube, que é Estilando a Palavra. Estilando a Palavra. E acredito que Vitor, aqui o nosso cameraman, deixar um abraço pra ele. Como é o nome dele mesmo? Maxwell. Um abraço aqui para Maxwell, que foi o nosso cameraman até agora. Que aparece aqui no finalzinho do vídeo. Nosso cameraman. Aí, tamo junto. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, faça isso que eu falei. Acredito que nas próximas semanas a gente pode até fazer, né? Outros vídeos aí com outros. Eu não vou prometer que vai ser curto, porque eu não sei quem é que fala mais, se sou eu ou se é Mikael aqui, que a gente planeja. Não, cada um fala 2 minutos, mas aí nunca fica 2 minutos pra cada um, ou 3, né? A gente fala 7, 8, 10. Quando o Vitor me entregou, tava em 20 já, quase em 20. Eu falei 10 aqui, com a música e a fala dele aqui deu 20, e com mais 10 do meu fez 30. Mas é isso aí, pessoal. Um abração. Tem gente online aí? Um abração a vocês aí que estão online aí no canal. No canal na live aí. No meu Instagram. Do Instagram de Vitor Mikael. Obrigado aí por vocês terem assistido. Se vocês quiserem ir lá também no Facebook, que é Dudu Farias. Isso vai ser postado mais ou menos daqui umas 2 horas. E também no meu canal, Estilando a Palavra, né? Vitor vai postar ou repostar. Eu não sei se Maxwell também vai, pelo menos dar uma curtida no nosso vídeo. E estaremos aí próxima semana, viu? Próxima semana a gente tá falando aí mais sobre a palavra. Possa ser que o coronavírus entre no meio, o Covid-19. Mas a importância aqui não é o Covid, a importância aqui é Cristo, quem Ele é e o que Ele faria e como Ele se comporta diante das situações e diante das doenças. Deus abençoe cada um de vocês. Um beijão, um abraço, fica na paz de Cristo. Se cuida, prega a palavra, insta e não desista de Cristo. É verdade? Valeu, meu irmão. Eita. Estamos aí, ó, tocando na mão. Valeu, pessoal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau!